Sejam muito bem-vindos ao Lendário Cast. Eu sou o Rodrigo Feldman, o guardião do movimento lendário. Você já ouviu aquela frase, cachorro velho não aprende truques novos? Pois é, eu também já ouvi e posso te dizer uma coisa, é mentira. Porque hoje eu recebo um cara que passou quase 30 anos fazendo contabilidade do jeito tradicional. Planilhas, impostos, balancetes, aquela rotina que todo contador conhece. E ele era bom nisso. Respeitado, experiente, mas aí chegou um momento em que ele olhou pro mercado e pensou, ou eu me reinvento ou eu fico para trás. Já pensou nisso também? Bom, sabe o que ele fez? Virou aluno, entrou na Academia Lendária e participou de 2 hackathons, ficou também em segundo lugar com a medalha de prata no desafio Vibe Code, que foi um desafio que a gente fez na comunidade super disputado com mais de 50 projetos de alto nível. E hoje ele ensina outros contadores a fazerem o que ele fez. Ele diz, eu erro, ajusto e aprendo na prática antes de ensinar. Com vocês, senhoras e senhores, o fundador da Conta Info, mentor da AFDC, eterno estudante, marido da Diana, também pai do Silas, um filho que já tem 25 anos, ele com 45, ou seja, pai novinho. Senhoras e senhores, professor Misael. Tudo bem, professor Misael? Sejam muito bem-vindos. Misael, primeiro eu queria começar com você. A gente troca bastante ideia na comunidade. Você viu que introdução, hein? Introdução potente essa daí. Eu gostei das frases também, que vem tudo do seu ensinamento. Me conta uma coisa. Primeiro, vamos pegar lá atrás. Antes de você ter conquistado esse desafio, tá ensinando tantos outros contadores e outras pessoas com os seus métodos, tá com a empresa uma pessoa mais consolidada, dá para ver pelo tipo como você já está bem, né, tranquilo já na profissão. Quero saber antes, meu querido, como que foi isso 20 anos atrás, quando você foi pai do Silas? Com você com 20 anos, o que estava acontecendo? Você já era contador? O que rolou? Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, por me chamar aqui. Muito, muito bom estar nesse espaço. Esse espaço que é nosso aqui no estúdio, aqui do Hub Lendário de São Paulo. Bom, voltando a 25 anos atrás, que é um pouquinho antes, né? Já trabalhava com contabilidade, já visualizava. Imagine aquele garoto que lia o gibi e via aquelas somas, aquele contador com a caneta na orelha, e você via no Turma da Mônica, até nos gibis lá, e falava, pô, é legal isso daqui, eu tenho facilidade de fazer conta, tenho facilidade de ter esse raciocínio rápido. E um menino que foi pai de um menino. E o que eu estava fazendo ali? Ali eu já estava há quase 5 anos trabalhando com contabilidade e ainda era funcionário de um outro escritório que tinha aquela coisa. Aí estava já noivo, aí a mulher fala, estou grávida. Bateu aquele desespero. Agora imagina, um menino, quando eu falo menino, era um palito de fósforo. O que eu falo que é um palito de fósforo? Tem aquela cabeçona, que é que você risca, e um corpo que segura aquela cabeça de alguma maneira. Não tinha esse corpo hoje de 45. E eu falei, bom, se eu continuar trabalhando para os outros, eu não vou conseguir conquistar todas as coisas que eu preciso e também não vou conseguir sustentar minha família. Porque apesar de 20 anos, eu já trabalhava desde os 11. Então eu já tinha aquela cabeça do quê? Eu preciso sustentar a minha família. Não viver, filhos de pais separados, não viver aquilo de ter que depender muitas vezes de uma pensão alimentícia, isso, aquilo, outro. Então eu falei, eu vou para cima disso, eu vou pegar e eu vou assumir a responsabilidade. Cabeça boa, cabeça no lugar, estudando contabilidade, já fazendo faculdade, tendo formado técnico. Casei, né, efetivei o casamento, registrei o filho. E olha o detalhe, que as pessoas hoje, existe aquela união estável, essas coisas tudo. Naquela época não, eu falei assim, não, eu quero tudo de papel passado. E olha o detalhe como que é o dinheiro da época. Eu paguei o casamento e eu comprei o vestido da minha mulher para ela casar. Acabou o salário. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí minha mãe, na época, chegou e falou assim, não, eu te dou o terno para você casar. Foi assim que eu casei. Hoje, 25 anos passados, já não tenho mais esse problema. Apesar de a gente ter recém saído da pandemia,
que é um fato muito determinante para isso, da reinvenção que você citou. Essa reinvenção se fez necessária, porque aquela pessoa que é do 1 a 1 realmente fala, como que eu vou ter 1 a 1 se está tudo com lockdown, tudo fechado? Então a gente tem que tocar isso. Então aquela cabeça de um menino, mas já com uma cabeça evoluída lá para frente. Cara, como é que... Quer dizer, então, agora que você me falou, eu lembrei da Turma da Mônica que tinha lá o cara com a canetinha atrás das costas. E você viu de um jeito, eu via de completamente diferente. E olha que engraçado, Misael, eu, na verdade, sempre achei contabilidade que era uma coisa totalmente exatas. Eu achei que, cara, falei, eu que sou de humanas, falei, é a última coisa que eu ia fazer, não consigo entender quem faz. Depois eu fui entender que não é humanas também, igual a economia. Porque você tem que entender muito mais que números, não é verdade? E isso para mim explodiu a cabeça. Falei, cara, nunca... Foi da mesma forma como quando há 20 anos atrás eu entendi que economia não era exatas. Aí eu falei, cara, é verdade. Depois fez todo sentido. Só que contabilidade não, eu vou te falar que faz meses que eu me liguei disso. Talvez até falando com você, não me lembro. O que você vê... Porque inteligência artificial também a gente sabe que é muito mais do que códigos. É o contrário disso, né? Quanto mais código você dá, menos está usando uma IA generativa, falando assim. Como que você vê a união da contabilidade com a IA? E, se você quiser voltar um pouco, o que foi essa ruptura desse 1 a 1? Porque, na verdade, a gente está vivendo isso hoje, mas é meio comum. O que você fazia antes que mudou com a pandemia, né? E logo depois da pandemia que chegou aí a revolução com a IA generativa, ChatGPT e por aí vai. A questão de você trabalhar 1 a 1, porque eu sempre tinha... Eu falo que eu era um invicto. Ou seja, se eu saísse para uma reunião, eu fechava com o cliente. Porque eu respondia todas as perguntas que ele estava querendo saber. E trazendo um pouco para a IA hoje, muitas vezes a gente briga com uma LLM porque você pergunta uma coisa, ela alucina, ela fala outra coisa. Mas fala, você pediu certo? E eu vi isso na contabilidade. As pessoas, muitas vezes, elas não sabiam pedir. Então, mas olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu falo, não. E aí vem, você falou é humana sim, porque você lida do lado humano, mas essa é uma ciência social. A contabilidade, ela é o estudo do patrimônio. O que é o patrimônio? É aquilo que eu tenho de bens, aquilo que eu tenho de direitos, menos as obrigações e os deveres que eu tenho. Isso é patrimônio. Então, as pessoas hoje, elas lutam por faturamento, mas, na realidade, eles deveriam buscar o aumento do patrimônio. O que é esse aumento do patrimônio? Se eu vou me deslocar do ponto A até o ponto B, e para receber algum numerário, algum faturamento, quanto que eu vou ter de obrigações nesse caminho? Uma passagem, um Uber, um metrô, um avião, um táxi? Então, o meu patrimônio vai ser o resultado dessa ação que eu fui lá para ter esse faturamento, menos essas obrigações que eu tive ao longo do caminho. Isso é a contabilidade. Simples. E aí, até já aplicando a regra do SE, que o pessoal fala, por que você é o professor? Porque eu tento explicar com simples palavras aquilo que muitas vezes fica com aquele contabilizez, aquele juridiquês. Não precisa disso. É só simplificar com pequenos passos. O que é o SE, então? O SE, a regra é simplifica estúpido. Então, antes de você querer ficar falando difícil... Regra do SE, simplifica estúpido. Linguagem simples e você vai dizer. Aumentando o patrimônio, você constrói aí uma longa vida empresarial, uma longa vida social, uma longa vida estudantil, tudo isso simplificando a vida. Cara, isso aí agora que você está falando, eu tinha esquecido desse termo. E ele é fantástico porque ele carrega uma força e também um aprendizado profundo dentro, né? Me fala mais do SE. Onde que você acha que a gente poderia aplicar mais e que não está aplicando? Onde você viu que você, já que a gente fala muito de nós mesmos, você não estava aplicando e de repente você lembrou disso e isso mudou? Um exemplo bem claro que a gente estava falando. Todo mundo, contabilidade é número, matemática é tudo. Eu falo assim, gente, eu estudei contabilidade, não estudei matemática. Apesar de nós lidarmos com os números, você precisa entender o que a contabilidade está além dos números. O que a contabilidade ela vem dizer? Se ela é a ciência que cuida do patrimônio das pessoas e da empresa,
Aí a pessoa já sente, ciência é muito difícil. Não, ciência vem com ciência, vem tudo envolvido disso. Ciência é a sua própria faculdade, é o seu próprio entendimento. Pessoal, eu estudo faculdade. Não, não tem como estudar faculdade. Você está numa instituição que ali tem as faculdades, tem os pensamentos, as ciências. Só que as pessoas falam, nossa, mas é difícil isso, aquilo, outro. Eu falo, não, não é difícil. É a regra justamente disso. Então, vamos lá. A matemática e a contabilidade estão interligadas? Totalmente. Não tem como você ser contador se você não souber um básico da matemática. Mas eu não fico calculando lá, qual que é a geometria disso, daquilo outro, seno, cosseno, não. É mais e menos. É bens mais direitos, menos obrigações. Resultado, patrimônio. Simples assim. Cara, que absurdamente sensacional essa lembrança. E vamos lá, quando foi que você começou essa empresa atual que você tem hoje? E que você falou que estava querendo falar sobre isso, né? Que foi que a gente está falando fora, que é essa mudança que você teve quando saiu do 1 a 1. O que foi isso? As empresas que eu tenho, né? Porque não basta só um CNPJ, você tem que arrumar mais problemas. Se sua vida está muito simples, arruma um problema, porque aí você vai procurar resolver o problema, resolvendo esse problema você vai ter maiores resultados. Então, lembra lá atrás o pai, menino pai, que teve um menino, e aí eu decidi empreender, porque eu sabia que eu trabalhando para os outros sonhos, os outros, e não tinha... Gostava já de ler livros, mas não como eu leio hoje. E eu cheguei e falei assim, eu estou enricando alguém. Eu não estou me enricando, ou seja, eu não estou trazendo aqui riqueza para a minha vida. Então, eu preciso fazer algo além. E assim, ali ainda no técnico, não tinha ido nem para a faculdade, porque na contabilidade tinha o técnico e a faculdade. Hoje só tem a faculdade. E aí eu falei, nossa, mas eu estou fazendo isso e o escritório que eu trabalho não está fazendo isso. Aí eu comecei a comparar já, peraí, eles fazem lá uma coisa só para mostrar para o cliente, mas no fim não está fazendo nada que está mudando a vida do cliente. Eu falei, se eu quiser mudar a vida do meu cliente, ele não vai aceitar da ideia. E tem um detalhe que eu ouvi do meu ex-patrão já falecido. Eu falei assim para ele, o senhor pode me ajudar a pagar o técnico? E aí ele... em vez de incentivar tudo, ele falou, se você está fazendo técnico pensando que você vai virar sócio aqui no escritório, tira seu cavalinho da chuva. Aquilo ali foi como se eu tivesse aquela parceria, um entra com o pé e o outro entra com a bunda, né? Ou seja, ele deu o meu pé na bunda, o pé dele e minha bunda, que ele falou assim, ele me tirou do escritório dele naquele momento. Eu falei, eu tenho que mudar de escritório. Ainda assim, fui trabalhar com um ex-professor meu, na época, e já... visando montar o meu escritório. Então, eu trabalhava com o meu professor e já atendia alguns clientes por fora. Aí eu falei, olha, eu estou conseguindo sustentar minha família, eu estou conseguindo pagar o meu aluguel, eu estou conseguindo pagar as despesas no meu carro. E o que eu vou fazer além disso? Eu vou pegar e vou aumentar isso, dar um incremento para que consiga isso. Aí, vem do 1 a 1. Como é que eu fecho o cliente? Como é que eu fechava cliente? Eu fazia tudo aquilo que o meu ex-patrão não fazia. Ele só atendia formulários, planilhas, atendia o básico. Ele não tinha o trato com o cliente. Eu não, eu já ia no cliente. Detalhe, eu falei que eu já tinha carro nessa época, eu tinha carro emprestado, mas o meu meio de locomoção nessa época era uma bicicleta. Eu fazia as visitas em São Paulo, tudo de bicicleta. Ia de bermuda, aí lembra que tinha aquelas calças meio que tactel que você colocava por cima? Eu colocava aquela calça e ia visitar o cliente. Então eu andava sempre com a mochilinha, colocava no estacionamento a bicicleta e ia visitar os clientes. Mesmo, hoje estou barbado, tudo, não tinha nem barba, queria ter barba para parecer mais velho, e todo mundo falava, você tem 15 anos, eu com 20, 21 anos, você tem 15 anos. Mas aí com o meu trabalho e mostrando aquilo que não que ele não teve de outro contador, mas do que o meu outro patrão fez, o que ele deixava de fazer, eu comecei a fazer nos meus clientes. E nisso começou a ter esse atendimento, 1 a 1, diariamente, onde eu saía às 7 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite, sempre fazendo isso. E aí eu fui pegando
e ganhando a confiança dos clientes. Eu tenho cliente... Você ia por indicação ou você ia pegando o pessoal, tipo, ia cavando lá, fazendo o cold call? Aí essa é da indicação. Como que eu cheguei a montar esse escritório? Eu não montei praticamente do zero. Do zero foi do meu zero. Mas na realidade, lá naquele curso que eu fiz, que eu fui trabalhar com o professor, ainda eu tinha alguns colegas. Então eu fui muito bom de relacionamento, eu trocava ideia. Aí um amigo falou, cara, tô indo embora para Curitiba, preciso que você vá em tal endereço lá para prestar serviço para um contador. É um senhor Antônio, ele já muito velho, ele não tinha um computador no escritório dele. Nós estamos falando de 2001. E eu ia lá prestar serviço. Só que, infelizmente, para ele, ele teve um problema, ele caiu de uma moto, bateu a cabeça, teve um coágulo no cérebro e ele perdeu as faculdades mentais, regredindo para 1970. Então, para ele não existia o real, existia o merréis. E aí ele chegou e falou assim, a mulher dele falou assim, preciso de alguém tomar o escritório. Ela queria que eu fosse funcionário, só que eu não tinha mais aquela ideia de funcionário. Eu falei assim, eu quero comprar o escritório. E eu comprei o escritório. Fiz uma proposta e comprei esse escritório. Então, esses meus primeiros clientes, além daqueles que eu já fazia, vieram desse escritório onde eu comprei ele, pagando 20 mil reais lá em 2001. E aí eu cheguei e comecei a atender esses clientes. E ainda sempre tinha a sombra desse antigo contador, que esse já era um contador diferente, que era o seu Antônio. E ele falava assim, mas você é o quê? Funcionário dele? Eu me apresentava como funcionário, não falava que era dono do escritório. Até ganhar a confiança total desses clientes. Aí esses clientes, sendo bem atendidos, eu comecei a atender o primo, o tio, a tia. Tem cliente hoje comigo que está há 25 anos. Você trouxe um detalhe que agora eu fiquei pensando que contador... É quase como barbeiro, né, pro homem. Que quando normalmente você fica fiel, é difícil mudar, né? O homem, então... E eu fiquei pensando, eu tô com um contador que já faz mais de 10 anos, entendeu? E eu lembro que na época, quando eu comecei a empresa, eu tive um outro contador e que não deu certo justamente por causa do relacionamento. E eu lembro que esse segundo foi uma indicação de um outro amigo também que tinha empresa de moda. E aí eu falei, beleza, vou falar com ele. E aí eu lembro que ele foi até minha empresa. Na época eu tinha, não era nem uma loja, eu tinha um box, que era nessas lojas colaborativas. E ele foi até lá, eu lembro até hoje desse momento. E eu peguei uma confiança desse cara, ele tá comigo até hoje, velho. Nunca mais, assim, a gente se vê uma vez, se fala uma vez por ano, manda feliz aniversário, mas hoje trato, né, tranquilo. Mas eu lembro que foi realmente isso daí, cara. E não mudo, inclusive indico ele também direto, o Lucas, do Contabilidade Total. Que eu conheci, tem o sócio dele. Mas assim, eu um dia até pensei, falei, cara, será que... eu fui, quando eu tava aprendendo sobre finanças e tudo na empresa, eu percebi que, cara, ele estava emitindo nota. Aí um dia eu chamei ele e falei assim, Lucas, cara, eu acho que eu tô subutilizando o seu trabalho. Eu acho que você tem muito mais coisa para apresentar. De repente, ver meus balanços, a gente poder ter... Lógico, vem aqui. Aí eu fui no escritório dele, que tinha mudado, e a gente fez um monte de coisa, e aí me trouxe um pouco desse contato. Isso é importante. Exato. Esses clientes, eu tenho um cliente hoje que ele fala assim para mim, ele nem pergunta o preço, ele se pergunta quanto ficou. Eu sou da época do cheque. Eu tenho um cliente que me dava cheque em branco. Paga os impostos e faz lá. Eu tenho um cliente que eu ia em loja, que eu falo loja de conveniência, que era de R$1,99. O cliente chegava, fazia toda a soma, eu saía com bolos de dinheiro ali, na confiança. Eu fui tirando isso, lógico, né? Já digitalizando, porque... andar com dinheiro em São Paulo, a gente sabe como que é. E aí eu falei, olha, eu vou começar a emitir boleto, isso, aquilo, outro. Mas é difícil para mim. Eu falei assim, mas para mim também é complicado. Desculpa. E aí eu cheguei e falei, olha, vamos fazer dessa forma aqui e fazer o teste. Se ficar ruim, eu volto a fazer. E aí assim a gente foi fazendo e automatizando. O contador, que aí a pessoa fala assim, tem o fazedor de imposto e tem o contador. Tá? Eu não sou o fazedor de imposto. O fazedor de imposto é aquele que ele atende mais o governo do que propriamente o cliente. Ele só fica fazendo guia para pagamento e obrigações para o governo. Só que, até vir essa informação, tem todo um cenário antes. Tem o atendimento que ele vai dar na loja dele, o cliente. Ele tem o funcionário que ele vai registrar. Ele tem a questão da abertura, da alteração. A questão se o faturamento dele está condizente com o que ele está pagando de imposto. Todas essas informações
não é o governo que vai passar para ele. Ele tem que entender o que o governo passou de legislação e simplificar a regra do SE, simplificar para o cliente. Então, olha, eu estou vendo aqui que no seu cenário você poderia estar tendo uma economia de 2%. A pessoa fala, mas 2% é pouco. Num cenário que você está pagando 10, você economizar 2, você já cai para 8%. Faz num cenário de 100 mil reais. São 2 mil reais por mês. Se 2 mil reais por mês não faz a diferença no negócio de uma pessoa ou na pessoa física dela, então ela manda para mim, eu vou dar minha chave Pix para ela mandar o dinheiro, já que é uma grande economia. Isso a gente está falando num cenário de 100 mil reais que não é muito longe. A gente pode entrar no cenário de e-mail e tudo que as pessoas fazem, mas não é o caso. Se você quer ter um negócio sério, eu tenho até um mentor que é o Thiago Tesma, ele fala, se você não faz 25 mil reais por mês com o seu negócio, você não sabe vender. E aí o contador ele pode ensinar o cara a vender. Não ensinar a vender, mas ensinar a vender aqueles produtos que ele já tem especialidade pagando o menor imposto. Essa é a ideia. Porque aí, no final, o que vai aumentar? Patrimônio. Cara, e ainda mais no Brasil, né, cara? Que é um dos países mais complexos, que eu sei que às vezes tem, sei lá, 5% às vezes de um faturamento de uma empresa que é só para parte tributária, contador, advogado, para poder tentar achar um... Imagina, gente, para pagar um imposto, né? Que você devia, tipo, se a coisa já é saco pagar, mas agora tem que adivinhar como pagar. Por que você... Isso que eu sempre ficava pensando, como esses caras são loucos de virar contador? Exato. Tem que ser louco. Você vê, né? Lembra da imagem do gibi. Lá não falava isso que tinha os impostos. Fazia as contas lá, tudo certinho, os livros, isso, aquilo, outro. E aí, quando você entra no emaranhado de leis que hoje tem no Brasil, só que aquela coisa, se você entender uma vez a lei, e aí a gente traz um pouco da IA, a pessoa às vezes se apega na ferramenta. Eu não quero me apegar ao imposto, eu quero me apegar na contextualização daquele imposto. Como que é a ideia? Se você entender o contexto, você não vai fazer errado. E vamos falar a verdade. Quem paga imposto não é o cliente, mas sim é o cliente do meu cliente. Sim. Então, muitas vezes eu tenho que ensinar o meu cliente a formar um preço para que aquele imposto não seja pesado para ele. Hoje, nós somos imediatistas aqui no Brasil. A gente pensa, eu vou faturar tanto, só que não vê a linha final. Só que essa linha final, para você ter ela maior, você tem que aprender a formar seu preço. E esse é o detalhe principal. Eu fico vendo uma coisa aqui em São Paulo, de domingo tem a passagem livre, né? O ônibus não custa. Eu, com a cabeça de contador, não tem como entender isso. Eu falo assim, quem que está pagando a conta? Porque está gastando combustível, tem a manutenção do ônibus, da frota toda. Quem que está pagando a conta para toda essa galera tá andando de graça? Alguém está pagando a conta. Alguém está pagando. É loucura. Acho que é igual o SUS. Acho que ninguém está pagando. Acho que é de graça, não existe. Combustível. Quanto tem de imposto no combustível? Quanto que tem na prestação de serviço? E a gente sabe que aqui em São Paulo hoje não tem mais uma viação da prefeitura. Ela é toda terceirizada, ela é toda com cooperativas, toda privatizada. Então, assim, a prefeitura ela não tem renda, ela não vende serviço, ela não vende produto. Quem que é o cliente dela? O contribuinte. Uhum. Então, se alguém está andando de graça, então algum outro contribuinte está pagando. Por isso que aí às vezes você recebe aquela notificação que você está devendo IPTU. Recebe aquela notificação que talvez você não pagou a taxa do lixo. E aí tem todos aqueles mínimos detalhes percentuais que vão aparecendo na conta de luz, porque tem a iluminação que vai para a prefeitura e todo esse emaranhado vem para a cabeça de quem resolver? Do contador. Agora, quem é que paga? É o contador? Não. Quem paga é o cliente final. Uhum. Sempre. Então, se você tem uma empresa hoje, não se preocupe com o seu faturamento. Se preocupe quanto vai ficar na linha final e como que você vai chegar nessa linha final. Fazendo o quê? Formando o seu preço de forma correta. Eu sempre falei muito isso, principalmente que eu venho no ramo da moda, tenho trabalhado com vendas, e eu lembro que eu via empresários, amigos meus, falando assim, faturei não sei quanto, e eu falava assim, nossa, mas é muito, né? Só que uma mentora minha, Andressa Favorito, que eu adoro, assim, a gente ficou amigo, hoje eu ensino IA para ela, mas ela foi minha professora, ela é fantástica em compras, estoque, ela falava assim, faturamento não é lucro, e ela focava no lucro. Falou assim, não adianta você tinha gente faturando 1 milhão, 2 milhões, você vê empresas faturando isso por mês e vai lá e quebra. Por quê?
porque não tá olhando os outros pontos da balança que você trouxe. Achei sensacional isso. E trazendo para o mundo atual agora, mas para o contexto do nosso dia a dia, porque se a gente entrar nesse outro aspecto, a gente não vai acabar aqui hoje. Sim. Me diz uma coisa, como que aconteceu a IA na sua vida? Quando você descobriu a IA e como você descobriu nossa comunidade, a comunidade lendária, o Alan, como isso chegou na tua vida e dentro desse contexto da contabilidade? Porque nós não temos tantos alunos contadores, temos alguns sim, mas não tanto quanto outros setores. Como que foi? Chegou isso para você e por que você decidiu entrar e está aqui até hoje, inclusive tão engajado e até virando professor da própria academia? Excelente. Eu falo que eu sou entusiasta de algumas coisas. Eu sempre fui entusiasta de novas tecnologias. Por quê? Para quem... Aí, eu já falou que eu tenho 45, mas lá em 90, eu trabalhava com The Basic. Nossa. The Basic era linguagem de programação, telinha verde, fazia tudo isso. E uma das coisas que eu sempre trabalhei em escritório, eu sempre quis entender o sistema a fundo. O sistema que fazia toda a parte operativa de calcular o imposto, porque se desse algum bug, eu já queria resolver, em vez de ligar para suporte, isso, aquilo, outro. Então, um dos diferenciais que eu sempre tive na contabilidade, eu sempre entendi muito bem o contexto de como faz aquilo dentro de uma ferramenta. São os fundamentos, né? Os fundamentos. Então, a pessoa, muitas vezes, ela acaba comprando errado um software, porque ela não conhecia como que era a arquitetura daquele software. E aí, como chegou até a IA, né? A gente pensando no contexto geral, então, The Basic, depois evoluiu para Lotus 1.2.3, depois para WordStar, depois Windows 3.11, depois Windows 95, e vai indo, Windows ME, Millennium, XP, Windows 7, estamos agora no Windows 11, que parece que agora só as versões vão incluindo aí. E aí a gente fala, imagine se a gente ficasse preso lá no The Basic. Né? Tem até uma série, né, Fallout, né, que fala lá e é tudo tela verde. Eles têm uma tecnologia, mas é meio retrógrada, né, se a gente for analisar, mas é tudo tela verde. Imagine se a gente tivesse ficado preso naquilo. A gente não envolveria com outras coisas. O Alan, como eu conheci nesse contexto, eu gosto de assistir muito podcast. E aí, num dos podcasts que eu estava assistindo, se eu não me engano, era da VTurb, que é o João, que acho que foi, inclusive, sócio dele, ele entrevistou. E aí eu falei, cara, quem que é esse cara de óculos amarelo, né? Que cara engraçado, aí ele explicando. Aí ele falou, o óculos amarelo, dá foco, tudo. Eu falei assim, não, eu vou testar isso daí. Só que, antes de eu, efetivamente, porque eu uso óculos de grau, eu comecei a olhar as placas na rua e eu estava tendo dificuldade de ler. E aí eu fui analisar lá no oftalmo por que eu não estava conseguindo ler. E ele falou assim, à noite você tem que usar óculos amarelo. Olha só. Que é aquele de segurança e tal. Sim. Porque ele te protege da luz e você fica focado e você vai conseguir visualizar melhor. Só que eu uso óculos desde 2016. 2016 já estava com mais astigmatismo, atacado, tudo aí. Falou, você vai ter que usar com grau. Eu falei, muito bem, né? Vamos usar isso daí. E aí eu vi esse óculos amarelo, quando ele falou, eu falei assim, esse cara tá falando tem sentido, porque esse negócio do óculos amarelo, sim, só que não é qualquer pessoa, né? Aqui no nosso universo todo mundo tá com óculos amarelo, mas não é normal você ver um cara com óculos amarelo num podcast. Aí eu comecei a ouvir e falei, cara, esse cara aí, eu uso o termo, né, meio cabeçudo, né? Ou seja, né, que a gente falava outros termos, né, na escola, CDF e tal, mas meio cabeçudo, o cara entende do que ele tá falando. E agora uma frase que me gravou, que ele falou assim, cara, eu não precisava estar fazendo isso. Eu já até tirei ano sabático. E aí eu sempre fui a fundo no da onde ele veio. E ele fazia o quê? Ele era especialista em funil de vendas. E os nomes que ele citou eram nomes que eu já acompanhava, tipo Érico Rocha, Fint, essa galera. Eu falei assim, faz sentido o que eles falam. E eu comecei a acompanhar. Só que eu não comprei o curso, porque eu estava imerso em marketing digital. Lembra lá de 2020 que eu falei assim, 2020 entrou a pandemia, não podia fazer minhas reuniões presenciais. Eu tive que começar a estudar marketing digital. Aliado a isso, né, também teve um agravante, que foi a minha mãe, ela começou a ter problemas renais nessa época e ela precisou passar por diálise. E aí por diálise era eu e meu irmão, a gente começou a acompanhar nisso. Então, além de estar enclausurados em casa, então a gente tinha que estar cuidando da mãe, e acabou até ajudando o digital nisso. Só que aí eu falo que eu me desvirtuei, onde eu
comecei a ver muito marketing digital e esqueci da contabilidade. Então, eu sair a cadeira de especialista e assumi a cadeira de lançador. E lancei 12 experts de lá até aqui, fazendo mais de 17 lançamentos. Então, todo o trabalho... Como marketing, não como contador. Mas não, você juntava os dois, não? Não juntava. Eu era o estrategista digital desses especialistas. 12 especialistas com mais diversos. Já lancei um negócio de tarô, numerologia, de odontologia, ortopedia, todas essas áreas, finanças. Eu falei assim, pô, mas por que eu estou fazendo tanto para os outros e por que eu não faço isso para mim, a contabilidade? E aí veio um dos colegas e falou assim, olha, cara, você manja muito porque as pessoas tiram dúvidas com você de impostos, isso, aquilo, outro. Por que você não faz o seu? Isso aconteceu cerca de 2 anos. Eu falei, mas assim, eu preciso de alguém para me apoiar assim na parte estratégica, porque aí eu foco em trazer conteúdo e saio. Aí eu parei de lançar os outros, eu comecei a ser lançado. Montamos uma sociedade e montando essa sociedade, ele chegou e me apresentou também essa questão que tinha alguns cursos de IA. E aí quem já estava, falou, bom, tem um cara que já falou de IA, deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Só que quando eu vi, aí apareceu aquele nome assim, Academia Lendária. Eu falei assim, a academia já deu até aquela canseira. Eu falei assim, não, tem que estudar tudo de novo, mas já estudo tanto, é lei, isso, aquilo, outro. Não vou. Aí um outro parceiro que eu tinha ajudado num lançamento dele, de Recife, um colega, eu acredito que ele vai ver depois isso aqui, vou mandar para ele. Ele falou, cara, olha, eu entrei no negócio da academia Agentes Lendários. Eu falei, Agentes Lendários? Quem usa esse nome é o Alan Nunes. Ele mesmo, sei o que e tal. Eu falei, não me mostre a tela que você tem aí do seu sistema. Eu não quero ver. Porque se eu ver, com certeza eu vou querer seguir e fazer as coisas. E por que isso? Quando entrou o ChatGPT aqui no Brasil, cerca de janeiro de 23, eu falei assim, cara, essa ferramenta é maravilhosa. Porque eu mando uma pergunta para ela de forma correta e ela me devolve uma resposta. Se eu não achar que é aquela resposta, eu entro no debate com ela e tudo. Então, todos os lançamentos digitais que eu fiz, toda a parte de estruturação do lançamento, eu fazia já com o ChatGPT. E eu nem sabia formular um prompt direito na época. Só que aí eu fui aperfeiçoando, eu falei assim, se eu pedir isso, ele vai me devolver aquilo. Quase que eu fazia uma persuasão com o próprio ChatGPT. Então eu já sabia o que ele já ia ficando personificado para mim e eu já ia fazendo lançamento. Então quando eu conversava com um especialista, me fala seu nicho, o seu avatar, né, que é a persona que você vai trabalhar, e a Roma, que é a promessa. O resto eu faço aqui. Eu já entregava tudo para ele, a pessoa só copiava e colava e ia produzindo os conteúdos, porque eu já fazia isso. E aí, voltando para 2024, aquele meu amigo, parceiro, que ele falou assim, não, deixa eu te mostrar, vamos fazer uma reunião aqui, que você manja mais, porque a gente já tinha conversado. Aí, quando ele abriu, que eu vi todas aquelas coisas aparecendo, eu falei, eu tenho que entrar nisso. Eu tenho que ver isso, aprofundar mais o assunto. Aí, eu caí naquele desafio dos 21 dias, que ocorreu em junho de 2024. Quando eu vi uma aula, Adriano, José, o Marcondes, e eu fui vindo a galera, o próprio Alan, a Dai. Falei, caramba, tem muita coisa. Aí eu me senti o quê? Um menino. Senti um menino, aquele menino de 20 anos. Falei, cara, eu não sei nada. Eu achava que eu sabia muito do ChatGPT, só que eu tô vendo que tem todo um universo daquilo ali. Aí veio a proposta. Aí eu conversei com o Mohamulo, na época, não sei se ainda ele tá. Ele é nosso... Closer, né? Mas agora ele... É aluno. Sempre foi aluno também, mas ele é também closer e agora ele também é nosso embaixador de Araxá, do Hub de Araxá. Aí. E aí ele chegou, conversou. Cara, eu vou te falar a verdade. O trabalho que ele fez foi sensacional. Ó, Mohamed, que legal. O Mohamed a gente... Mohamed, sensacional. Mas antes de conversar com ele, porque você preenche lá a landing page e tudo certinho, e eu nunca fui muito de preencher landing page, porque eu fazia lançamento, sabe? Caiu ali o landing page, sabe? Eu sabia que alguém ia ligar. Então eu só preenchi alguma coisa que realmente eu estava interessado. E no último dia, era o Lideri e o José. Aí no final do Zoom, eles abriram para perguntas. Eu falei assim, olha, na realidade eu não sei nem se é uma pergunta isso, mas eu vou fazer da mesma forma. Eu preciso
eu preciso disso, eu já tenho certeza. Só que eu não sei como que eu vou aplicar isso aliado à minha contabilidade. E o José, ele falou isso, ele depois pode lembrar e falar assim, olha, você já viu que você precisa de fazer isso, mas eu tenho certeza que você tem muito a agregar aqui dentro, porque o pessoal precisa. E pelo jeito você tem esse conhecimento. Alinhado ao que você já tem conhecimento, então cai para dentro da formação e vamos. Entrando para a formação, tinha uma promoção que ganhava acesso ao Hackathon. Menos de um mês. Tinha para ir lá em Florianópolis, que era o Hackathon 3. Aí eu falei, não vou. Aquele todo problema da minha mãe, de cuidar e tudo. Eu falei, não vou, não tem como ficar viajando, isso, aquilo, outro. Só que esse mesmo parceiro falou, cara, mas eu já comprei em fevereiro, vamos lá, não sei o quê. Eu falei, pô, mas não sei que eu decidi, faltando 10 dias decidi, comprei. Eu falei, cara, eu vou ver a passagem aqui, mas não tenho nenhuma hospedagem. Cara, dorme no chão lá do quarto, tem 2 camas lá, você dorme, não precisa se preocupar com isso. E foi. Quando eu vi aquele movimento, 330 pessoas, dividido em 60 equipes, 55 equipes, eu falei, nossa, tem muita coisa para fazer mesmo. Eu tinha entrado final de julho. E aí, aliás, final de junho. E o Hackathon foi no final de julho. Foi aquele de julho. Julho, 31 de julho. Halloween. Exatamente. Fantástico. Não foi do Halloween. Aí chegou, eu falei, cara, tem muita coisa. E assim, eu tinha visto pouca coisa. Aí eu fiquei, quando eu entrei, eu sabia que eu ia ficar perdido. Porque são muitas coisas para você ver. Aí eu falei, eu tenho que seguir uma trilha. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí o Mohamed falou, faz isso. Depois também eu falei com o José, ele falou, faz isso, tal, faz lá a Aurora, faz esse passo e já vai seguindo. Aí eu fui fazendo exatamente aquilo ali. Aí ele falou, a sua trilha é essa. E veio para essa área educacional que já me acompanha a vida toda. Aí eu falei, então eu tenho que fazer isso e já vou mudando todas aquelas questões. E aí eu virei quase uma Claudette, né, que a gente fala, aí eu conheci eu já conheci o Claude, mas não usava, me recusava a... Não tem como depois, não tem volta atrás. atrás. Depois não tem como voltar atrás. E aí chegou, aproveitei que meu filho na faculdade, peguei lá o e-mail dele, também já fiz o acesso lá do Gemini, depois o Perplexity e todas essas ferramentas. E o que eu já usava lá? Eu usava ChatGPT e usava Gama. Eram as únicas coisas que eu usava. Já conheci o Gama, pelo menos. Já conheci o Gama, porque ele mudava totalmente a apresentação ali para fazer. Depois que eu voltei daquele hackathon, eu voltei outra pessoa. E você vê. Aí você vê a surpresa. Desculpa, Alan, tá? Mas eu achava que você era mais alto. É baixinho. Porque quando eu te conheci lá ao vivo, assim, e é gente como a gente. Sim. Conhecer a galera, conversando, happy hour, tudo. Aquela loucura, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E a partir de hoje eu tô 100% dedicado à academia, eu vou apoiar quem precisar. E aí foi só consequência que chegamos até aqui. Não, e você é um cara que tá, tipo, tá sempre compartilhando na comunidade. Porque assim, comunidade é o quê? Não é você só absorver, é você oferecer. Comunidade é feito disso e a gente tem uma comunidade muito engajada por causa disso. Que, por exemplo, o que o José falou pra você é a base. Ele falou assim, cara, mais do que você vai aprender aqui, tô vendo que você pode contribuir. E as pessoas estão precisando desse sentimento, né, de pertencimento. Imagina você com 40 anos, não sei quantos de profissão, vai começar a academia, como você pensou. Aí quando você viu, não, peraí, não é só eu vou, tô indo na faculdade, ali eu contribuo. Faculdade é aquela coisa que eu só absorvo. Ali não, é diferente. Isso foi o que eu senti, pelo que eu senti aqui, foi aquele ponto o tipping point, né, que fez você falar, peraí, então eu vou dar uma chance para isso. E você tá aqui agora, como você falou. Hackathon, super engajado na própria comunidade, né? Vejo você não só colocando conteúdo de valor, como respondendo outros conteúdos, outras pessoas que estão lá, isso também é muito bom. E a gente fez o último desafio agora sobre o Vibe Code, que está super em moda, super em voga, né? Só que muita gente ainda sem saber fazer. Então a gente lançou um curso na comunidade do Zé, que ministrou, e falou, vamos aproveitar fazer um aplicativo, e tinha alguns requisitos, mas era bem aberto, qualquer um poderia pegar o tema, tinha só que ter alguns requisitos, usar o Google AI Studio, e você fez inclusive um de contabilidade, né? Eu que inclusive que estava fazendo as primeiras avaliações, então eu testei, eu falei, cara, porra, foi para mim o SE aquilo lá, simplifica estúpido. Exato. Eu falei, velho, mas não é possível. E não fui eu que escolhi segundo lugar. Teve uma série de votações até chegar lá, né? Até chegar, tipo, os 10 mais votados, os 10 primeiros selecionados por nós.
Aí depois mais votados. Esses mais votados ficaram 3. E desses 3, a nossa equipe técnica, todos os professores, José, o Alan, etc. E a gente selecionou quem ia ficar primeiro, segundo, terceiro. Então, mesmo assim, e foram mais de 50, cara. Tive muito bom, você ficou em segundo. Você imaginava que você seria vencedor de um desafio de inteligência artificial com Vibe Coding? Você já tinha sonhado isso há 10 anos atrás? Eu sou muito competitivo. Desde a minha adolescência, gostei sempre de competir. Eu tenho só mais um irmão. Então, assim, já tinha competição dentro de casa. A nível disso, seguinte, a gente jogava vôlei no quintal. Nós montamos uma rede no meio do quintal e disputava vôlei eu contra ele. Então, fazia lá. Não poderia atacar direto. A gente tinha que fazer os 3 passes, cortar tudo certinho. A gente disputava isso dentro de casa, diariamente. E tudo que eu entro para disputar mesmo. Qual que é o seu DISC? Deu o quê? É DI. Sabia. DI. Tá. Aí e o seu Enneagrama? Enneagrama deu 2, que é o realizador. Realizador. Aí chegou, eu falei assim, quando eu fui pro Hackathon, que eu não queria ir, eu fui para disputar. Eu briguei, inclusive, lá no Hackathon, assim, quase literalmente eu bati na equipe. Eu até gostei nesse segundo Hackathon que teve do Halloween, que teve a sala da pancadaria lá. Você fez isso aí, né? Puta, eu falei assim, faltou no primeiro, porque no primeiro eu quase bati mesmo na minha equipe. Entendeu? Tinha um colega, me perdoa, tá? Você sabe que eu tô falando de você, mas ele estudava engenharia. Só que tudo que falava para ele, mas vamos analisar e tal. Eu falei assim, meu amigo, você tá realmente estudando engenharia? Porque eu acho que você estuda filosofia. É questão de execução, porque eu já entendi. Aquele simplifica estúpido que já estava na minha cabeça. Quando eu entendi um negócio, que era um qualificador de leads, e era para academia, no nosso teste, eu falei assim, é simples isso. Só que assim, eu não sei fazer o quê? Eu estava menos de um mês na academia. Eu não sabia pôr o programa no ar. Não um hackathon é 2 dias. Você tem, pum direto. Não tinha Vibe Code. Não tinha Vibe Code. O Claude tinha acabado de lançar os artefatos lá. E aí chegou, eu falei, olha, é isso aqui. Aí que aí eu virei fã do Claude, eu já fiz, eu falei assim, é isso aqui, tem que aparecer. Agora a gente só precisa isso aqui, tá funcional. Porque não tem como você pegar esse artefact e mostrar lá pra galera, pra banca examinadora. Aí eu peguei, conversei com todo mundo e fui conversando. Eu falei assim, da academia, eu quero que o Alan teste, e ficou colocando, testa aqui, tá bom? Não, tá excelente, não sei o que e tal. Vai no caminho certo. Na hora que foi pro desenvolvedor, que lá tinha um engenheiro, tinha outro, os caras ficaram filosofando. Eu falei, meu amigo, nós temos 48 horas, não dá pra filosofar. Aqui é questão de execução. Eu falei, se vocês fossem meu funcionário, de verdade, vocês seriam mandados embora por justa causa. Não é dramatizando, mas eu falo assim, por quê? Vocês não estavam produzindo, vocês queriam ficar pensando. Eu falei, vamos para a pauleira. Então eu fiquei muito decepcionado de não ter nem ido lá, porque para mim já estar entre os 8 finalistas já seria excelente. Mas eu vou te falar que no meu primeiro hackathon, meu maior aprendizado, o segundo que foi esse que você falou, que eu também estava como aluno, foi o 3, né? Que foi... Lá no Sapiens. Que no quarto, que foi do Halloween, eu já estava como mentor lá também. Mas eu fui em todos também, do 1, 2 e 3, tudo como aluno. Do meu a primeira aprendizado que eu tive foi isso que você acabou de me falar. Eu também trazia, só que era uma equipe diferente, mas assim, não foi o aprendizado do aplicativo que estava desenvolvendo, da solução, foi convivência. Eu aceitar o pensamento daquele cara, juro por Deus, a gente passou 12 horas, que foi só de discussão de que a minha ideia era melhor que a sua. Nossa. E aí eu era mais velho, não sei se eu era mais velho, mas eu mais maturidade em termos de ter mais projetos, eu era mais avançado. No primeiro, tá? E aí eu lembro que, cara, chegou uma hora que eu falei assim, gente, o que vocês quiserem fazer, faz. Mas eu lembro muito que eu fiquei muito decepcionado também. Só que eu saí depois, eu tenho um perfil também de gostar de ver o lado bom de tudo. É uma coisa, pra mim, ia ser uma sina. Eu não queria ser assim. Mas não consigo, sabe? O cara vem e me bate. Eu falo, não, mas vamos pensar aqui, porque de repente ele tava sofrendo. Sabe, eu não consigo. Mas é uma porcaria, porém, eu já entendi que eu sou assim. E aí eu peguei e falei, pô, o que foi o bom disso? Cara, é o maior aprendizado, porque é pra empresa. Toda empresa é assim. Nem sempre você tem às vezes você tem até a caneta pra demitir alguém. Mas, velho, você não pode. Você não tá com caixa pra isso. Você tem que entender, você tem que liderar.
Aquilo foi um puta aprendizado, cara. Um puta aprendizado. E já foi completamente diferente no último que eu fui como aluno, que foi um grupo fantástico. Conversa, que, nossa, ouve. Você não acha que isso também tem uma importância? Para você que não conhece os nossos hackathons, todo ano a gente tem um de 2 a 3. Vai ter o nosso próximo agora, se eu não me engano, é em maio. Março. Março, né? É. Vamos ter também uma imersão para o Vale do Silício, a segunda imersão, tá? Você que é aluno na comunidade, você tem os dados, e quem não é, não sei o que está fazendo, que não entrou ainda, tá? Mas tudo bem, aqui no YouTube a gente já tem bastante conteúdo, só que quem quer mais informação é só acessar lá. Você não achou que foi um grande aprendizado, principalmente para você, que eu queria até que você já explicasse, essa alcunha de professor? Da onde veio essa alcunha de professor Misael? Não é desse entendimento do SE, do Simplifique Estúpido? Desde colégio, sempre, eu não sei, tem pessoas que acabam às vezes entendendo antes das outras. E sempre a gente teve grupo, aquela coisa, e eu acabava explicando a pessoa. E eu era muito também, na época de escola, eu não suportava erro de português. Isso é. Eu não suportava. As pessoas chegavam e tal. Aí vai ser, olha lá, o professor Pasquale, né? Nossa época era o professor Pasquale, né? Professor Pasquale e tudo. E eu não gostava. Alguém que eu tô tentando lembrar quem, cara. E eu não gostava. Não gostava disso. Só que aí, quando foi pro técnico, no técnico, eu fui trabalhar com um professor meu. Fui trabalhar. E às vezes ele ficava no escritório e ele me mandava, porque eu ainda estava estudando técnico com ele, e ele me mandava substituir ele para levar a matéria para os meus próprios colegas. Era uma tiração de sarro, né? Porque imagina, você aluno e não tinha respeito. Aí eu falei, gente, é o seguinte, eu já sei aqui a matéria. Se vocês vão aprender e vão passar na prova do CRC, é problema de vocês. Eu estou aqui para resolver. E o professor pediu para eu vir aqui. Infelizmente, ele é meu patrão, então eu tenho que obedecer ele. Só que, para mim, aquilo eu gostava de fazer porque eu estava aprendendo 2 vezes. Então, sempre eu estava aprendendo, eu tinha que aprender para explicar de uma maneira para meus colegas e estava aprendendo de novo quando eu passava para eles. E isso foi indo. E aí, lógico, teve uma época quando eu estava para 22, 23 anos, eu fiz um teste para o Exército, para ser sargento, direto. Eu fui dispensado na época que tinha 18 anos. E aí, no Exército, eu fui obrigado a virar professor, porque eu era sargento. Então, abaixo de mim tinha cabos e soldados. Então, só o meu pelotão ali era em torno de 40, 50, que eu tinha que dar as instruções. Ou seja, eu tinha que aprender as regras militares e passar para eles. E aí, o que eu levava para eles, além das regras militares? Trazia a regra de vida, a regra de trabalho. Porque aconteceu bem na época que eu já estava com o escritório. Então, eu tocava o escritório e estava no Exército. Caramba, dá pra fazer os dois? A gente sempre fez uma loucura. Eu até apelidava, meu filho mesmo, às vezes, pai, você era meio que o Júlio do Cris, né? Porque você tinha 2, 3 empregos. E eu era sempre assim. Lembra que eu falava que eu sempre trabalhava com tecnologia, Sim. sempre e tal? Eu fazia manutenção de computadores, instalava, fazia isso, configurava, tirava vírus. Então, eu tinha um escritório. Eu tinha, muitas vezes, estava no Exército, depois fazia essas manutenções, só vivia para trabalhar. Dava uma vida boa para minha família. Muitas vezes não estando presente, mas estava ali. Agora, trazendo para essa questão da alcunha, aí quando saiu, eu fiz um teste para professor, para dar aula mesmo. E foi para as escolas técnicas de São Paulo, cursos extracurriculares, no Orkut. Não foi, né? Hoje é LinkedIn, mas era no Orkut, aquelas vagas que é abertas. E eu fui fazer o teste. Quando eu fiz o teste, tinha acho que 70 pessoas na minha sala. Foi na GV, ali no Ipiranga, que eram aquelas salas gigantes. Eu terminei a prova que tinha me dado e ninguém ali, o pessoal se matando, fazendo os cálculos e tudo. Eu falei assim, de 2 uma. Ou eu sou muito inteligente, ou eu sou muito burro, porque tá tudo errado. Aí quando eu entreguei para a aplicadora da prova, ela falou assim, você tem certeza? Eu fiz, sei lá, em 17 minutos a prova. Mas era uma coisa que eu já vivia, isso foi em 2004, 2005, eu já estava quase 10 anos na contabilidade. E o pessoal me olhando estranho, assim, porque o contador é ciumento. Aliás, já a maioria das profissões são ciumentas. Eu falo, que esse cara, né, espertão, já está entregando, né, não deve nem saber fazer. E eles me chamaram. Aí o cara
eu fui conversar com o diretor, né, que era desse curso extracurricular, e falou, cara, você resolveu em 17 minutos, a menina cronometrou. Eu falei assim, sim, tá muito fácil. Né? Agora, lembra, não é que talvez não estava muito fácil, mas é a questão, às vezes, você ter aquele entendimento. Como tem gente, né, que às vezes... Hoje a gente usa o neurodivergente, essas coisas tudo, mas em 2004 não se falava nisso. Aí ele falou assim, mas eu li o negócio e simples. Aí lembra a regra do SE, que eu não sabia essa alcunha, mas eu já sabia que o SE eu já aplicava. Essa eu sei, eu já respondo. Essa eu estou em dúvida. Vou colocar aquela, eu vou ter condições de resolver essa depois? Não. Então já acha que você coloca e já vai. E aquelas que é mais complicado, você já vai empurrando. Então você acabava terminando a prova muito mais rápido fazendo isso. E aí chegou, efetivamente, eu assumi o cargo de professor. E aí eu falei, olha, aquilo lá que o pessoal me chamava no técnico e tudo, eu falei, já vou fazer isso. Aí o Gmail, o Google veio mais ou menos em 2007, 2006 aqui pro... Não, até um pouco antes, mas assim, difundiu mesmo, que era inglês, aí quando em português, aí eu já abri um e-mail lá, professor.misael@gmail, que era onde eu recebia os trabalhos e tudo e ia conversando com a galera. Porque a minha aula não era só ali quando estava em aula. A minha aula era na semana. Eu falava, tiver dúvida, manda e-mail. Hoje a gente tem WhatsApp, mas naquela época eu não tinha. Sim. Tinha MSN, essas coisas. Então eu não ia ficar passando MSN para aluno. Mas, era, né? Nem vou falar da ICQ aqui, que o pessoal já vai ficar maluco. Mas aí eu pensando, eu falei assim, bom, essa é a alcunha. E aí eu falei assim, então eu sempre levava, lembra? Tinha o escritório e já tinha as aulas. Então sempre ficou essa coisa de professor. E ainda assim as pessoas falavam, você não é contador. Você é um professor, porque você está sempre explicando as coisas para a gente e a gente entende. Você é um professor que a gente entende. Eu trouxe essa alcunha. E o projeto que você fez lá para a academia, para a comunidade que você ganhou, da onde você tirou ele? Foi difícil? O que você já tinha trabalhado com Vibe Coding? 100% com o curso do José. Perfeito. 100%. Eu já tinha feito alguma coisinha, já estava mexendo com o Lovable, com o Vercel e tal, mas assim, mais para vender o meu serviço, mas nada, uma coisa que tivesse uma troca assim, para fazer uma landing page, alguma coisa, mas ali eu fiz exatamente, configurar lá o Firebase e tudo, 100% curto. Eu assisti, eu gosto de fazer assim, eu assisto prestando atenção, depois eu volto e vou pausando, e depois, por que eu vou pausando? Porque eu já vou executando. Agora, o mais impressionante, se for falar assim de execução, o projeto foi desenvolvido em 3 horas. Total. 3 horas por quê? Porque não saiu daquilo ali. Antes de fazer o PRD, eu fiz uma pesquisa. Como que eu fiz essa pesquisa? Eu tenho alguns grupos que eu participo e eu falei assim, qual que é a maior dor das pessoas falando isso? Então eu peguei um grupo de contabilidade, peguei um outro grupo de empresários. Juntei esses 2 grupos, um TXT, joguei lá no Cloud e no chat GPT e falei assim, o que eu poderia solucionar, né? O que eu poderia entregar de solução para resolver essas questões? Aí ele falou, você pode entregar um diagnóstico assim ou você pode entregar um relatório assim. Aí eu falei assim, tenho 2 opções, por que não juntar as 2 no mesmo? E aí eu fiz o processo do Vibe Code. Agora, copia e cola. Eu tirei a alcunha de professor, peguei a alcunha de aluno, virei aluno, para alguém que já tinha gravado a aula, assisti e fiz exatamente, passo a passo, Ctrl+C, Ctrl+V. E ficou, assim, eu gostei da simplicidade que ele tinha e da solução real. Ficou muito bom, parabéns, professor Misael. Misael, é o seguinte, a gente já caminhando aqui pro nosso final, infelizmente, porque você sabe que se deixar a gente vira a noite aqui. Quem tá gostando, tá vendo que aprendendo, já toca aí no curtir, compartilha, e se não tá inscrito ainda na Academia Lendária, por favor, se inscreve, sabe por quê? Quem ganha mais é você. A gente tá dando conteúdo de graça aqui, sempre tem, não só os nossos Lendários Casts, comigo como host, ou o nosso querido professor José Morim, que grava lá no Floripa, mas sempre com convidados especiais, que são ou alunos, ou professores, ou tem algum conteúdo que vai ser interessante para você, tudo de graça, além das aulas gratuitas que a gente oferece. Então já curte, comenta, compartilha e manda também para aquele seu amigo
amigo, amiga, que de repente você vê que vai se interessar por esse conteúdo, que ele vai te agradecer depois, eu te garanto. Aproveitando então, já antes de eu ir para essa parte final, Misael, quem quiser te encontrar a sua empresa, como é que faz? @o professor Misael, em todas as redes sociais. Simplifica, estúpido. Exato. Em todas as redes sociais, o professor Misael. @o professor Misael. Adorei. E a Academia Lendária, mesma coisa. Quem quiser, então, mais conteúdo, temos o Instagram, Academia Lendária, temos aqui no YouTube, temos também no LinkedIn. O meu é Rodrigo.Feldman, que eu sou gestor do Movimento Lendário, né, gestor da comunidade e guardião do Movimento Lendário. Me conta como Rodrigo.Feldman no Instagram ou Rodrigo Feldman no LinkedIn. E na nossa parte final, Misael, eu gosto de fazer um ritual lendário, que a gente, né, todas as comunidades, a gente fez movimentos de rituais. E temos um aqui no Lendário Cast que eu gosto de fazer, que o primeiro é a escolha impossível. Então eu vou te dar algumas opções aqui que você não pode ficar em cima do muro. E para você acho que não vai ser tão difícil. Deixa eu dar um recado de 1 minuto. Claro. Antes de você começar a fazer isso daí. Essa aqui é a minha câmera, né? Até eu vou olhar aqui. Você vai ter um momento ainda para... mas esse é importante. É o momento. Tá. Porque olha, o que acontece? Se você é contador, o pessoal que está trabalhando com inteligência artificial, esse pessoal que é entusiasta, que está desenvolvendo, ele precisa do seu serviço, da sua expertise. Você não precisa entender de inteligência artificial. Isso aí você aprende no caminho, porque você já tem um método. Se você é empresário e você tem dúvida, o lugar, tanto para o contador quanto para o empresário, é dentro da Academia Lendária, porque você vai encontrar qualquer conteúdo para isso. E eu peguei esse caminho como aluno justamente para fazer isso, para que eu entenda e consiga gerar conteúdo de valor para a comunidade. Precisa de você empresário, precisa de você contador. Vem para dentro da Academia Lendária. Ele não está sendo pago para fazer isso, tá, gente? Então, aqui, isso é totalmente espontâneo, porque, cara, a gente faz isso porque a gente, quando recebe, né, uma coisa que viu que é bom pra gente, a gente acaba contribuindo. Tanto que, cara, eu tenho um clube do livro, né, que eu faço, cara, que eu fundei. Já vai fazer 2 anos. E, assim, totalmente voluntário, entendeu? E aí, por que eu fazia? Cara, sei lá, eu tava ajudando os outros também, mas me ajudava. Então, obrigado pela contribuição. Sim. Só que agora você não pode escolher. Agora você vai ter que... Ali você estava bem decidido, quero ver se aqui nas perguntas também. Você prefere ter 30 anos de experiência, mais ficar desatualizado, estar desatualizado, ou ter 3 anos de experiência, mas estar na vanguarda? Caramba. São perguntas que vão na tua alma, entendeu? Por isso que elas são diferentes, mas elas trazem 2 contextos que revelam algumas coisas. Olha, a experiência, ela é... A experiência não se pode comprar. Então, é uma coisa que eu sempre falo. A experiência, ela vale mais do que qualquer outra coisa. Então eu ficaria com os 30 anos de experiência, mas tá desatualizado. Que é mais fácil se atualizar. É mais fácil me atualizar. Mas você viu que não é tão simples a resposta, né? Principalmente se ela tá no teu âmago, né? No teu DNA. Sim. Professor, ensinar sem nunca errar ou errar constantemente, mas aprender rápido? Errar constantemente e aprender rápido. Perfeito. E a última, nunca mais poder ensinar ou nunca mais poder aprender? As últimas é sempre mais difícil. Nunca mais poder ensinar, porque quando ensina, se aprende. Tá vendo que é pior que quando eu escutei a pergunta, eu falei, cara, mas realmente quando você reflete, ela tem sim uma resposta. Perfeito. Cara, o segundo é o seguinte, é o conselho ao passado, tá? Se você pudesse tomar um café com aquele Misael lá de trás, aquele de 1998 com a tela verde, sabe, 95, que estava começando, que precisava ainda se reinventar lá atrás. O que você diria para ele? Imagina se fosse tomar um café com esse Misael. O que você acha que você queria ter sabido antes? Tomar menos leite. Tomar menos leite. Pode tomar mais café. E deu certo. Tudo aquilo que você pensava deu certo. Só seja menos impetuoso. E seja mais aprendiz. Foda. Bom, hein?
E a última, meu querido, que aí sim, aquela lá foi totalmente espontânea, mas aqui agora eu quero que você faça, que isso aqui eu tô inspirando no amigão nosso, o Joel J. Que eu gosto muito do estilo dele, ele busca uma inspiração, ele faz uma no podcast dele que eu trouxe uma inspiração pra gente também, que é agora é o momento do outdoor, entendeu? Eu queria que você, se você pudesse mandar uma única mensagem para 8 bilhões de pessoas no mundo, onde todo mundo fosse receber sua mensagem, independente do país que ela tá, da idade que ela tem. Imagina que todo mundo vai receber uma única mensagem do professor Misael Hermógenes. Pode falar para a câmera. Eu queria saber que mensagem seria essa que você gostaria de transmitir. Aplicando a regra do simplifica estúpido, as melhores coisas da vida está na simplicidade. Pare de complicar as coisas, pois o próximo passo só precisa ser dado hoje. Senhoras e senhores, professor Misael Hermógenes, cara, muito obrigado mesmo. Hoje a gente não falou de contabilidade, né? A gente falou de coragem, humildade, recomeço. Porque o Misael, ele provou que não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos de experiência você também já tem, o que importa é a sua disposição para ser aluno de novo. É isso que eu entendi aqui hoje. Exato. 30 anos de experiência não te prendem ao passado. Elas vão só te dar uma base para você construir esse futuro melhor. Então, se você acha que é tarde demais para recomeçar, lembre-se, o Misael, ele tinha 30 anos de experiência quando virou aluno, tá? E o mais importante, você precisa saber que nunca é tarde e não é nunca impossível. É só escolher. Você quer ficar parado ou quer se transformar? E você já sabe, a transformação, ela não é linear, ela é lendária. Obrigado, até a próxima. Curte e compartilha.